do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Culto da família, mais um culto abençoado por Deus. Hoje não estamos todos aqui, alguns estão viajando, outros não puderam vir, mas o que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar, estão aqui nesta noite, né, meus irmãos? Os irmãos que estão com as vossas Bíblias, abram em Josué, capítulo 24, versículo 14. Nós vamos ler o versículo 14 e o 15. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 15. Glória a Deus. Hoje é culto da família. Vamos iniciar com um versículo aí falando sobre família. Vamos falar sobre um pouco da vida de Josué, o que nós vamos aprender com a vida de Josué, né, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, através da palavra dele. Josué 24, capítulo 24, versículo 14 ao 15. Josué fica depois de Deuteronômio. Josué capítulo 24. Vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 14 ao 15. A minha Bíblia tem um título que diz assim: Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras traduções está assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você diga para você mesmo, com muita fé nesta noite, a seguinte palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o ministério, ou vamos dizer ali também a vida de Josué, ela se inicia ali no deserto. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, ele era ali discípulo, vamos dizer, de Deus também, mas só que ele era servo de Moisés. Moisés, a qual ali foi separado por Deus para tirar o povo do Egito, para tirar aquele povo ali de Israel que estava aprisionado no Egito. A palavra do Senhor vai dizer que em todos os passos ali, aonde Moisés andava, onde Moisés parava, até quando Moisés ali saía para fora do arraial, ali onde ele tinha uma tenda, a qual Moisés orava, e a glória de Deus descia, quem estava do lado de fora da tenda? Josué. A palavra do Senhor vai dizer também que quando Moisés subia ao monte para orar, quando ele foi receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos, quem estava do lado de fora ali do monte, ali abaixo do monte? Josué. Em todos os passos que Moisés estava, em todas as vezes que Moisés estava falando da lei de Deus, falando da lei do Senhor, quem estava próximo de Moisés? Josué. Então nós entendemos que na maioria dos passos, na maioria ali dos acontecimentos, Josué estava próximo de Moisés.
Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, vai dizer assim, ande com sábios e será mais sábio ainda, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu entendo, irmãos, que quanto mais eu me aproximo de pessoas ali que têm ali uma inteligência, de pessoas ali que têm dons espirituais, de pessoas que servem a Deus, que são ungidas de Deus, mais inteligência eu também vou ter, mais sabedoria da parte de Deus eu também vou ter. Então todas as vezes que eu me aproximo de pessoas boas, automaticamente eu me torno uma pessoa boa também, porque nós seres humanos, irmãos, nós aprendemos bastante com o meio social que nós vivemos. Se nós andamos aí com pessoas que oram, certamente nós vamos orar também. Se nós andamos com pessoas que vão para a igreja, que cultuam, que adoram a Deus, certamente eu vou adorar a Deus, eu vou cultuar a Deus e eu vou me apegar mais com Deus. Se você tiver um amigo ali que lê a Bíblia, que fala de Bíblia, você também vai querer ler a Bíblia para falar de Bíblia, e vai ler a Bíblia ali para vocês ali tirarem dúvidas e conversar acerca de Deus. Então, com este Provérbios do capítulo 13, versículo 20, eu entendo que se eu andar com pessoas sábias, eu também me tornarei uma pessoa sábia também. Com Josué, que vivia próximo de Moisés, eu vou aprender que em tudo que Moisés estava ali fazendo, falando e agindo, Josué estava próximo dele, aprendendo também. Em Josué, irmãos, quem está com a vossa Bíblia, em Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9, vai dizer acerca do chamado de Josué, que diz assim: tão somente se esforça-te e seja muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, seja corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, aqui Moisés já tinha partido. O Senhor não permite que Moisés entre na terra prometida, mas ele levanta o seu sucessor. Quem era? Josué, que quando Moisés estava no monte orando, Josué estava ali esperando ao pé do monte. Quem era aquele homem ali que sempre estava próximo de Moisés? Era ali um homem que tinha o desejo também de servir a Deus e aprender acerca das coisas de Deus. Mais uma vez eu quero repetir aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 20: ande com sábios e será mais sábio ainda. Josué era o novo sucessor. Josué era aquele que Deus ali tinha escolhido para liderar o povo de Israel. E quando Deus vai ali levantar Josué como novo líder, Deus dá um exemplo que ele tinha que andar assim como Moisés tinha andado, que ele tinha que falar da lei do Senhor, assim como Moisés também tinha falado. E o Senhor, ele vai falar algo que anima muito Josué. No versículo 9 ele fala para ele não ter medo, porque ele tinha mandado. Ele vai falar para ele esforçar. Por quê? Porque o Senhor seria com Josué. E assim é na nossa vida. O Senhor é com vocês, Deus é com vocês. Aproximem de pessoas sábias e vocês vão se tornar mais sábios ainda. Aproximem-se de pessoas de Deus e vocês se tornarão pessoas de Deus também. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Josué, irmãos, ele tinha aprendido ali com as pessoas ali muitas vezes. Nem sempre o ciclo ali social de Josué eram de pessoas que pensavam positivo, de pessoas que pensavam ali que tudo ia dar certo. Nem sempre foi assim. Lá em Números capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer que os líderes ali, principalmente Moisés e os anciões, eles levantam 12 pessoas, os 12 maiorais.
de cada tribo. Nós sabemos ali que existiam 12 tribos, e eles levantaram ali os 12 maiorais. Não foram 12 ali que eles faziam uma seleção. Quem quer ir, levanta a mão. Não era esse tipo de seleção. Quem quer ir, vai sair no sorteio. Não, eram os 12 maiorais. Eram os 12 mais fortes de cada tribo. Eram os 12 ali, irmãos, que eram fortes, dotados de inteligência, de sabedoria, de pessoas que iam entrar ali naquela terra prometida ali, e se tivesse uma briga, eles iam ter que ganhar aquela briga, porque eles eram fortes. E os 12 foram para a terra prometida, para espiar, a famosa passagem dos 12 espias. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué e Caleb, um que era parceiro de Josué também, tinham o mesmo pensamento de vencedor, de vitorioso, de homens de Deus, de pessoas ali que sabiam que o Deus de Israel estava com eles. E eles foram, e quando eles chegaram lá, eles viram os gigantes de Anáques. Eles viram ali vários povos ali, e esses gigantes ali, não é que era aquele homem do tamanho de um arranha-céu, de um grande prédio, não, eram homens ali, de uma altura elevada, não era aquele gigante que a gente é acostumado a ver nos filmes e nos desenhos, não, eram homens de altura elevada e guerreiros. E quando eles chegam lá naquela terra, eles veem esses homens, e de lá eles pegam também ali um dos frutos, e veem, verdadeiramente o fruto é grande, mas o povo também é grande. Tem os gigantes que são grandes também. Eles passam 40 dias espiando aquela terra, eles retornam novamente, e Moisés ali quer receber o relatório daquele povo. Chega os 12 espias, e no meio dos 12 tinha dois, Josué e Caleb, e aqueles homens ali chegaram com um relatório ali, a qual trazia aqui meio que desconforto, que não trazia muita esperança. E eles vão e falam assim: realmente a terra mana leite e mel, que significa que é uma terra ali que tem muita água, que a água dá em cisternas, em fontes, que o alimento é grande, que os pastos são verdejantes. Isso significa a terra que mana leite e mel. E eles chegam e falam: os frutos são grandes, lá realmente é a terra que mana leite e mel. Mas tinha uns homens lá que para nós, eles nos viam como gafanhotos, eles nos viam como pessoas ali pequenas, mas só que aquilo fez com que o povo se entristecesse. Por isso que eu falo, irmãos, que mesmo que você esteja passando por algo, creia no Senhor Jesus, que mesmo que esteja passando por dificuldade, olhe sempre o copo meio cheio, nunca fala que o copo está meio vazio, nunca fala que você está ali com a vida completamente destruída. Não, sempre fala que você tem um grande Deus, sempre fala que a tua história vai mudar, sempre fala que você é um homem que tem fé e uma mulher que tem fé, que você vai vencer, que por mais que esteja passando por uma dificuldade agora, as dificuldades cessarão. Irmãos, se naquela hora aquele povo que estava no deserto sofrendo, com aquelas palavras ali de entristecimento, aquele povo começa a falar: vixe, esse homem tirou nós lá do Egito. Lá no Egito nós adorávamos aqueles deuses ali, nós fazíamos tudo aquilo ali, mas só que lá nós comíamos. E agora, como que nós vamos entrar nesta terra? A palavra do Senhor vai dizer que no momento do desânimo, no momento do desespero, chega o amigo de Josué, chamado Caleb. Ele fala: verdadeiramente eles são grandes, mas o nosso Deus diz que aquela terra é nossa, e se Deus diz que a terra é nossa, então nós vamos entrar naquela terra. Irmãos, veja como é um homem que vê o copo meio cheio e nunca meio vazio. Veja como é um homem que vê a geladeira ali, talvez ali pode até estar meio vazia, mas ele fala: a minha geladeira está meio cheia. Eu sempre falo para minha esposa, às vezes quando está acabando as coisas, eu vou lá e falo: ainda tem uma coisa aqui, ó. O que é aquilo naquela sacola? Ela fala: não é carne não. Eu falo: rapaz, mas acho que é carne que tem ali. Quando nós abrimos, irmãos, por incrível que pareça, ainda é um pedaço de carne ainda. E eu falo: tá aí desde quando essa carne? E eu falo: ainda tem um pedaço de carne. A minha esposa está de prova: você quer carne? Ela: não é não, abre a sacola. Isso aí é carne que nós esqueceu dentro do congelador. Mas nós sempre temos que ver a nossa vida ali pelo lado bom da vida. Irmãos, eu tenho o costume de dizer assim, às vezes eu estou andando já, está meio tarde, e às vezes eu falo: mas está movimentado hoje. Aí depois eu penso: ainda bem que está movimentado. Já pensou se tivesse sem movimento? Era até perigoso. Então é uma forma de nós vermos a vida pelo lado bom. E eles foram na terra prometida.
Josué aprendeu muita coisa com Moisés e agora está ouvindo uma palavra do seu amigo Caleb ali que ele não tinha falado ainda. Os dois tinham a mesma convicção: o nosso Deus vai fazer com que nós entramos naquela terra, porque aquela terra é nossa. Enquanto tinha 10 irmãos, tinha 10 pessoas falando: eles são gigantes, eles são muito grandes, verdadeiramente humanamente não, mas eles são gigantes, é um povo numeroso, é mais forte do que nós, mas só que tinha só 2, minoria falando: não, peraí, eles são grandes, são numerosos, verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas a terra é nossa, porque o nosso Deus diz que é nossa, e nós vamos entrar nessa terra. Então eu tenho uma certeza: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós podemos até passar por um momento de dificuldade, mas eu quero orar, eu quero ter fé, eu vou jejuar, eu vou me consagrar pela minha família, para nós falarmos assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou uma prova viva, irmãos, de quem não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de Bíblia, não gostava de culto. Quando chegava um crente na minha casa, eu falava: mãe, eu estou dormindo. Mas minha mãe falava bem assim para mim: meu filho, tu ainda vai ser pregador da palavra de Deus. Quem diria que eu ia virar um pastor? E eu falava: eu não gosto de crente, mãe. Não, mãe, vai falar com esses crentes. Cadê o nome da loteria? Eu quero jogar na loteria, mãe. Minha mãe lembra: Alan, a pastora chegou para orar por você, meu filho. E eu lá, muitas das vezes bêbado, né? Deitado já bêbado de vários dias. Mãe, manda embora, não estou dando conta não. Mãe, deixa eles orar por mim e eu vou ficar orando aqui deitado. Aí Deus vai lá e mete a pancada. O bom, irmãos, quando a gente tem um chamado na vida da gente, e cada um de nós aqui temos, é que Deus ele fala bem assim: vem, meu filho, bonzinho, olha o tanto que esse caminho está bom para você. Aí você tem um chamado, aí você: eu não vou não. Aí Deus vem com uma pancada, né? Tem aquele ditado que não está na Bíblia não, mas fala assim: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E até a dor de Deus é boa. Sabe por quê? Porque com o chamado, com dor, você aprende. É desse jeito na minha vida. Eu não sei se com os irmãos foi desse jeito, mas comigo é desse jeito. E Josué foi desse jeito. E Josué e Caleb, irmãos, eles tinham uma certeza. Eles não estavam olhando com aquela visão carnal ali: não é grande, são muito, não, mas o meu Deus vai me dar aquela terra. Igual muitas vezes estamos passando por uma dificuldade, e no meio dessa dificuldade nós começamos a ver que nós estamos enfrentando aquela dificuldade. Quando menos espera, aparece outra dificuldade. Quando nós estamos pensando: eu vou vencer essa, aparece a terceira dificuldade. Mas só que se nós ficarmos olhando para a dificuldade, nós não vamos ter a vitória. Veja Josué e Caleb: tinha 10 falando ruim e tinha 2 falando bom, mas eles: não, peraí, além da nossa fala, que nós estamos pensando positivo, nós também temos fé, e nós também temos um Deus que tudo pode e opera por todos, e todos têm o mesmo valor. Então a terra é nossa, a terra vai ser nossa. Quando nós entrarmos naquela terra ali, o Senhor vai ser conosco. Desse jeito é Deus. E muitos daqueles ali, irmãos, eles viram Deus operar lá no deserto: Senhor, eu quero carne. Aí Deus mandava a codorna. Senhor, eu quero água. Moisés falava com a rocha. Senhor, está quente. A nuvezona lá de dia que fazia uma sombra. Senhor, está frio. A coluna de fogo esquentando ele de noite. Muitos viam, mas no meio do caminho da dificuldade eles pararam de crer em Deus. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Muitas vezes nós já vimos tanto milagre na nossa vida, aí porque Deus não faz um milagre hoje, já fala assim: não, já estou passando pela prova. Só que tem que fazer igual aquele cantor Lázaro, fala assim: eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, eu sou ruim para cantar. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, irmãos. E o crente, ele é o único soldado. A diaconisa Carmen vai saber o que eu estou falando. O crente é o único soldado que, mesmo ferido, ele ainda continua glorificando a Deus. Ele ainda continua cantando, ele continua andando, ele ainda continua indo para o serviço dele, ele ainda continua indo para a igreja, ele ainda continua orando, ele ainda continua dando palavra de saudação, ele ainda continua pregando, porque ele sabe, irmão, que a prova é passageira.
Ele sabe que as lutas são passageiras, mas Deus é eterno na vida dele. Mas Deus está com ele desde o nascimento dele e vai estar com ele até o dia da partida. E quando ele fechar o olho e abrir de novo, pode ter certeza que ele vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, ele faz isso com a gente, irmãos. Ele faz isso. Se fosse tudo fácil, irmãos, nessa vida teria graça. Já pensou se você não tivesse que trabalhar? Chegar, não, tem um dinheiro aqui. Logo isso você já está enfadado em casa. Já pensou o seu dia todinho em casa? Todo mundo gosta da sua esposa, né, gente? Eu gosto da minha, eu amo a minha. Todo mundo gosta do seu marido. Já pensou você junto o dia todinho em casa? E era brigar. Por isso que Deus, assim, mesmo com Adão pecando, Deus ainda fez com que trabalhasse, né? Que é para passar um tempo e se unir de novo, e se juntar de novo. E nós vemos que o plano de Deus com a família é esse: amor, união, comunhão, louvor, agradecer, adorar a Deus. A família é o plano de Deus. E nós vamos falar igual Josué falou ainda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aprendeu bastante com isso. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, lá em Josué capítulo 14, versículo 10, Josué aqui estava refletindo palavras que Moisés falou, e está vendo Caleb mais uma vez, o seu amigo. E Josué começa a falar que Deus conservou ele em vida. Josué capítulo 14, versículo 10. Josué vai falar ali que Deus conservou ele em vida, e que já fazia 45 anos, Josué já estava com 85, a qual ali tinha chamado ele para fazer a obra, para pelejar pelo seu povo, melhor dizendo. E ele vai dizer que com 85 anos ali, a mesma força dele para entrar em uma guerra e para sair de uma guerra era a mesma força. Sabe o que é isso? Era Deus na vida de Josué. Lembra de Josué, irmãos? Enquanto Moisés estava orando, ele estava aprendendo a orar também. Enquanto Moisés estava lá na tenda, ele estava lá do lado de fora, a nuvem descia, a glória de Deus cobria a tenda, e Josué lá de fora aprendendo a orar também. Josué aprendeu a ser sábio andando com o sábio. Irmãos, até para você receber uma consagração de pastor, missionária, missionário, presbítero, evangelista, alguém tem que descer ali o óleo sobre a sua cabeça, fazer imposição de mãos, assim como está na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, para nós podermos ensinar, nós temos que se sentar e aprender também. Por isso que é necessário andar com sábios, para ser mais sábio ainda. Todo aquele que vai ensinar, ele tem que se sentar e aprender também. Você já viu aquelas pessoas que elas mesmas se levantam? Tem. Ela mesma se levanta e você vê que aquela pessoa nunca sentou para aprender. Por isso que é necessário nós sentarmos, andarmos com sábios, para nós sermos mais sábios ainda, para nós aprendermos as coisas acerca de Deus. E lá onde nós lemos no comecinho, os irmãos lembram onde era? Josué capítulo 24, versículo 14 ao 15. Josué já estava na terra prometida e agora ele vai fazer uma aliança. Lembra dos deuses lá de trás? Lembra dos deuses que no deserto, lembra do bezerro de ouro do culto passado? Lembra, irmãos, cidade do Egito, quando o povo estava no Egito, lá tinha vários deuses, tinha o deus Horus, tinha o deus do sol, tinha o deus da lua, e nenhum deles era o Deus do povo de Israel. E Josué estava falando: vocês vão ter que esquecer aqueles deuses lá de trás, vocês vão ter que esquecer ali aquele deus Horus, vocês vão ter que esquecer a deusa da colheita, vocês vão ter que esquecer tudo isso. Lembra do bezerro de ouro? Esquece aquele bezerro de ouro, foi um atraso na nossa vida, e hoje nós vamos fazer uma nova aliança com Deus. Aí Josué vai falar: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olha a autoridade de Josué, ele está falando em nome da sua esposa, ele está falando em nome dos filhos dele, ele está colocando toda a sua casa em disposição do Senhor. Todos nós sabemos que o povo de Israel, eles faziam assim: quando a criança tinha ali por volta de 4 para 5 anos de idade, lá no livro de Levítico, era o primeiro livro de Levítico, que é o livro da lei, e eles colocavam a criança, a primeira coisa para eles aprender, a lei de Deus, a lei do Senhor.
E hoje nós sabemos, irmãos, que para o nosso filho ele copiar a gente, e os filhos eles gostam de copiar os pais, nós vamos ter que fazer, sabe o quê? Orar. Os nossos filhos vão ter que ver a gente orando. Os nossos filhos vão ter que ver a gente pegado na Bíblia. Os nossos filhos vão ter que ver a gente frequentando o culto. Os nossos filhos vão ter que ver a gente entoando louvor e pregando a palavra, dirigindo o culto. Porque nós, irmãos, é o primeiro espelho que o filho vê é a gente. O primeiro espelho que o filho quando cresce é a gente. Tem um amigo meu que ele trabalha com oficina e o filho dele é pequenininho e ele já tem uma maletinha de plástico com as ferramentas. E ele brinca com essa maletinha e fala que quer ser instalador de acessórios, igual o pai dele. E os nossos filhos, eles vão copiar a gente. Os nossos filhos, eles vão se espelhar na gente. E os nossos filhos, eles vão ter que ver a gente lendo a Bíblia. Eles vão ter que ver a gente de joelho dobrado. Eles vão ter que ver a gente jejuando. De vez em quando ele vai oferecer ali alguma coisa para nós comer. E quando a gente nem vai falar, estou de jejum. E o nosso filho já vai saber, o meu pai e a minha mãe, ele está de jejum. Os cultos domésticos, irmão, que é aquele culto que é só você e sua família, você vai ter que fazer na sua casa. Se você não tem os filhos, você vai ter que orar com a sua esposa. Se você souber um hino, canta esse hino com a sua esposa. Isso faz parte do culto doméstico. Se você estiver sozinho, o seu filho não quis, a sua esposa não quis, faça um culto só você e Deus na sua casa. Ore lá só você e Deus. Abra a passagem na Bíblia, leia o salmo só você e Deus. Mas o culto doméstico, ele tem que ter na sua casa. Eu tenho uma prática, irmãos, desde quando eu aceitei Jesus. Desde quando eu aceitei Jesus, eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia, de manhã cedo, meio-dia e de noite, porque eu sei, irmãos, que toda providência na minha vida, ela vem de Deus. Quando eu casei, eu fiz algo assim que tem vezes que é difícil, minha esposa sabe disso, que por mais que aconteça qualquer coisa na nossa vida, por mais que aconteça alguma discussão, alguma coisa que todo casal tem, antes de dormir, nós temos que orar. Nós temos que pegar na mão ali, desculpa pelo que aconteceu hoje. E tem vezes, irmão, que eu sou mais assim um pouco mais bruto um pouco. E às vezes eu fico assim, rapaz, vou ter que passar pelaquela oração ainda hoje. E às vezes a gente tá meio com raiva, né, da mulher, a mulher tá com raiva do marido. Fala, oh meu Deus, e aí nós temos que orar antes de dormir, pedir desculpa. Aí eu já evito até brigar para o menino ficar naquele desculpa todo dia. Não, desculpa eu errei também. Porque antes de dormir, nós temos essa espécie de culto doméstico ali, de eu ter que orar com a minha esposa e agora aumentou, né? Antes do Isaac estar no ventre da minha esposa, eu já colocava a mão na barriga ali, não tinha nada lá dentro, e eu já orava, tem um menino bem aqui dentro. Agora quando ele nasceu, nós somos 3. E já vai fazer 7 meses que o Isaac nasceu. E nós, todo dia, nós 3, agora é os 3, assim. Tem vezes que nós ainda oramos abraçados assim, ó. Pode acontecer o que for, irmão. Eu vou orar abraçado com a minha esposa e com o meu filho ali, ó. E oro por eles ali. E que falo com o meu filho. E começar a profetizar, a declarar sobre a vida do meu filho ali antes de dormir. Aí eu vou, graças a Deus, mais um dia. Capota. No outro dia, começa tudo de novo. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. E com Isaac agora ficou mais fácil para orar de madrugada, porque ele não gosta de dormir mesmo. Eu já fico acordado. Glória a Deus. Feche os vossos olhos, irmãos. Glória a Deus. Coloque na presença de Deus tudo aquilo que você tem buscado. Coloque a sua família, coloque o seu trabalho, coloque tudo, a sua casa, a forma que você tem de ganhar dinheiro, o seu trabalho, os seus amigos. Coloque os inimigos também, que vão aparecer, irmãos. Eu sei que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Então nós não temos inimigos de carne e osso. Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua casa, Senhor.
Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite aqui, Senhor, a tua bênção sobre a nossa família, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, cada dia mais consagrar a nossa casa ao Senhor, ó Pai. Eu oro nesta noite aqui também, Senhor, pelos casais que estão nesta igreja, Pai, pelas famílias que estão nesta igreja, Senhor. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a nossa casa toda possa servir ao Senhor, que os nossos filhos todos possam servir ao Senhor, ó Pai. Eu apresento nesta noite também, ó Pai, os irmãos que estão aqui nesta noite, que estão passando por um momento de dificuldade, que estão enfrentando a enfermidade, Senhor, nesta noite. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha visitar o coração deles nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha estar trazendo a cura, ó Pai. Que o Senhor venha estar trazendo conforto, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu quero orar também, Senhor, nesta noite, por pessoas que estão enfrentando a depressão, ó Pai. Esta doença, Senhor Jesus, que muitos sabem que ela é uma doença na alma, Senhor. Ela não é uma doença no corpo, mas é uma doença na alma, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, que a depressão venha sair da nossa vida agora, Senhor. Que toda ansiedade venha sair da nossa vida agora, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, que o teu templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, Senhor. Nós te pedimos que esse templo seja morada só do Espírito Santo, Pai. Que esse templo seja morada só do Espírito Santo, ó Deus. Eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, que a enfermidade bata de retirada agora da nossa vida, que a depressão saia da nossa vida agora, Senhor Jesus, que a ansiedade saia da nossa vida agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o culto doméstico venha voltar para dentro da nossa casa, Senhor, que as noites de oração venham voltar para dentro da nossa casa, Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, que essa síndrome de gafanhoto, que é se achar pequeno e achar os outros maior do que a gente, Senhor, venha sair da nossa vida agora, Senhor Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não tem gigante, não tem muralha, não tem exército que possa parar aquele que serve a Deus, aquele que adora a Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço força nessa noite, eu te peço coragem nessa noite, eu te peço perseverança nessa noite, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, visita os corações, ó Deus, visita nessa noite, ó Pai. Eu te peço, eu te clamo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estendam as vossas mãos. Que Deus abençoe cada irmão que veio aqui neste culto. Abençoe o diácono Devo, o diácono Joselina, que dirigiram esse culto de domingo da família. Nós apresentamos irmãos que não puderam vir nesta noite, os que estão aqui. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado mais